Olá, vamos conversar sobre uma coisa. Por que será que algumas atitudes rendem só uma multa de trânsito, enquanto outras podem levar alguém para prisão? Pois é, a resposta para isso está na base do nosso sistema de justiça, a teoria geral da norma penal. É ela que, no fundo, define o que é mais importante para a nossa sociedade e, claro, como a gente vai proteger tudo isso. Então, bora entender como essa grande engrenagem funciona. Olha, essa frase aqui é a chave para entender tudo. O direito penal, ele não existe só para punir por punir, sabe? A missão dele é ser um verdadeiro escudo para aquilo que a gente tem de mais precioso. A vida, a nossa liberdade, o patrimônio que a gente constrói com tanto esforço. Quando a gente entende que o objetivo final é essa proteção, cada regra, cada processo, tudo começa a fazer mais sentido. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar definindo o que é direito penal. Depois, vamos diferenciar o poder das regras, separar a lei do processo em si, analisar as características de uma lei justa e, por fim, vamos organizar os diferentes tipos de normas que existem. Preparados para começar essa jornada? Nosso primeiro passo, então. O que é, exatamente, o direito penal? Antes de entrar em qualquer debate mais complexo, a gente precisa ter essa definição bem clara, entender qual é o papel fundamental dele na sociedade. E aqui está o centro da questão. O direito penal é, sem dúvida, o instrumento mais poderoso que o Estado tem. É ele que desenha aquelas linhas que não podem ser cruzadas. E se alguém cruza, a consequência afeta o bem mais fundamental de uma pessoa, depois a vida, claro, a sua liberdade. É um equilíbrio delicado, constante, entre proteger todo mundo e, ao mesmo tempo, garantir os direitos de cada um. Agora, vamos para uma distinção que é super importante. Pensa bem. Não adianta nada ter um livro cheio de regras se ninguém tem autoridade para fazê-las valerem, certo? É aqui que a gente separa as regras do jogo do poder de quem apita o jogo. Vamos ver como isso funciona no direito? Essa pergunta nos joga direto numa divisão essencial. Como é que esse poder do Estado, que é uma coisa meio abstrata, se transforma em ação de verdade? A resposta está em dois conceitos, o direito objetivo e o subjetivo. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente tem o direito penal objetivo. Pensa nele como o livro de regras, o nosso Código Penal, por exemplo. Do outro, o direito penal subjetivo, que é a autoridade, o poder que o Estado tem para usar esse livro. É o famoso ius puniendi, o direito de punir. Para ficar mais fácil, um é o regulamento do campeonato, o outro é o poder que o árbitro tem para apitar a partida e mostrar o cartão. Seguindo em frente, aparece outra divisão importante. Uma coisa é saber o que é considerado crime. Outra, bem diferente, é saber como esse crime vai ser investigado, processado e julgado. É a diferença, basicamente, entre a substância e o procedimento. O mais legal desse slide é como ele deixa tudo simples. O direito penal substantivo, ou material, responde à pergunta o quê? Ele faz a lista dos crimes. Já o direito penal adjetivo, ou processual, responde à pergunta como? Ele dita o passo a passo, as regras do jogo dentro do processo judicial. É como ter a lista de faltas no futebol versus o procedimento do VAR para revisar o lance. Um define a infração, o outro define como ela vai ser analisada e julgada. Ok, agora que a gente já sabe o que é a lei penal e como ela se aplica, precisamos entender os princípios básicos que ela tem que seguir para ser justa. Pensa nisso como as regras do jogo, que o próprio legislador precisa obedecer na hora de criar uma lei. E aqui estão eles, os 4 pilares que sustentam a justiça no direito penal. Primeiro, exclusividade. Só a lei pode criar um crime. Isso evita decisões arbitrárias. Segundo, imperatividade. A lei vale para todo mundo, quer a pessoa goste ou não. Terceiro, generalidade. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. E por último, impessoalidade. A lei foca no fato, na ação e não em quem praticou, para garantir que todo mundo seja tratado da mesma forma. Sem qualquer um desses pilares, o sistema todo desmorona e se torna injusto. Muita gente acha que toda lei penal serve só para uma coisa: punir. Mas isso é um grande engano. Na verdade, o legislador tem um verdadeiro kit de ferramentas nas mãos, com diferentes tipos de normas para construir um sistema que seja completo e que funcione de verdade. E a primeira grande divisão é essa aí. De um lado, a gente tem as leis que de fato criam os crimes, que a gente chama de incriminadoras. Do outro lado, tem um grupo de leis que, embora façam parte do direito penal, têm outras funções que são super importantes. Essa aqui é a lei penal clássica, aquela que todo mundo pensa primeiro. Ela tem 2 partes bem definidas. O preceito primário, que é a descrição da conduta proibida, tipo matar alguém.
E o preceito secundário, que é a pena para essa conduta, tipo reclusão, de 6 a 20 anos. Bem direto ao ponto, né? Mas e as outras? Se elas não servem para punir, para que elas existem? Então elas são fundamentais para dar sentido e para a gente conseguir aplicar as leis incriminadoras do jeito certo. E aqui a gente vê a riqueza desse kit de ferramentas. Tem as leis permissivas, que criam exceções justas, como a legítima defesa. As explicativas, que são tipo um dicionário, definindo o que é um funcionário público para a lei, por exemplo. As complementares, que dão um ajuste fino em outras leis. E as de extensão, que permitem, por exemplo, punir a tentativa de um crime. São essas leis que dão a nuance e a lógica para o sistema inteiro funcionar. Agora que a gente já entendeu a estrutura, as ferramentas, chegamos num ponto final que é talvez o maior desafio prático do direito penal hoje em dia. Presta atenção nisso. Pensem só numa coisa. O nosso Código Penal é de 1940. É um texto de uma época que não tinha internet, não tinha crime cibernético, não tinha nem de longe a complexidade social que a gente vive hoje. Por isso, só ler a lei ao pé da letra não adianta. A interpretação precisa ser uma ponte entre aquele passado e o nosso presente, adaptando a lei para os valores e desafios do nosso tempo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é essencial. Como é que um texto tão antigo pode continuar sendo uma ferramenta de justiça num mundo que os criadores dele nunca sequer imaginaram? A resposta está na interpretação, um processo que não para, que é dinâmico, contínuo e que mantém o direito vivo. É isso que garante que a balança da justiça continue tentando se equilibrar, mesmo com o passar de tantas décadas.